I have made a match. A prince. We need this. Your people need you. Close your eyes. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Dracarys, tudo bom, Carlos? Dracarys com outra voz agora, né? E temos uma estreia no programa de hoje. Seja muito bem-vinda, Mariana Paz. E aí, Mari, tudo bem? Oi, tudo bem? A Mari tá aqui hoje com a missão de defender a Eleven e defender Donzela, porque hoje nós vamos falar de Donzela, o novo filme da Netflix, que tem aí a Millie Bobby Brown como grande estrela. Aliás, isso é uma das primeiras questões que eu vou querer discutir nesse programa de hoje, se Millie Bobby Brown é uma estrela ou não. Mas enfim, tava brincando, porque eu sei que o Márcio também gostou um pouco do filme. E eu também não desgostei de tudo, né? Já tô dando spoilers das nossas avaliações. Mas enfim, aquele papo de sempre, quem quiser seguir o nosso programa nas redes sociais, no Instagram, @cpop_podcasts, podcast no singular. No Twitter pode seguir o Correio do Povo, que é vocês aí das redes que me digam melhor o endereço. Underline Correio. Eu não sabia onde é que era o underline Correio do Povo, não tinha certeza. No YouTube é Correio do Povo Cplay, né? Bota na busca lá o Correio do Povo Cplay que vai aparecer. Feitos os avisos iniciais, vamos lá, Thiago, sobe a trilha e vambora. Vamos lá então. Donzela estreou, não por acaso, no dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, na Netflix. É um filme fantasia, né? Uma fantasia medieval com dragões, tendo aí como grande protagonista a Millie Bobby Brown no papel principal da Eloise. Millie Bobby Brown, mais conhecida como 11 ou Eleven. A Eleven do Stranger Things, ou a Enola Holmes também, né? O filme é dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo, que eu achei que era um cara muito desconhecido, mas ele não é tão desconhecido assim. Ele fez a sequência do Extermínio, aquele 28 Days e depois 20 Days Later, no caso dele é o Later, que aparentemente não é tão bom quanto o primeiro, né? Um deles é com o Cillian Murphy, né? O Cillian Murphy no primeiro. O agora oscarizado Cillian Murphy. E ele também depois, em 2011, fez um outro filme chamado Intruders 2, com o Clive Owen. Mas enfim, no final das contas, quem interessa mesmo aqui é a Millie Bobby Brown. A Netflix vem investindo nela bastante. Acho que a questão do Stranger Things até era uma escolha no escuro, né? Mas a partir do momento em que a série fez sucesso, até hoje, né, um dos maiores sucessos da Netflix, e a Netflix vislumbrou a possibilidade dela se destacar para além da série, a Netflix apostou com força nela, né? E aí já fez outras produções. Ela já tem o Enola Holmes com ela. E agora tem esse filme. Ela também fez outras coisas fora da Netflix, né? Eu lembro que ela tá num desses últimos filmes aí do Godzilla, acho que é o Godzilla 2, né? Que até talvez o pessoal comece a rever um pouco, porque vai ter um novo Godzilla agora, né? Além da série, que já terminou. E aí eu queria perguntar pra vocês, antes da gente começar a discussão propriamente do filme, Millie Bobby Brown já é uma estrela ou tá no caminho, tá numa segunda, terceira prateleira? O que vocês acham? Ela já é uma estrela. Se ela é uma grande atriz é outra coisa. São duas coisas diferentes. Assim. Acho que ela já tem uma marca forte, especialmente nessa geração mais nova, né? Que cresceu com Stranger Things. Então, ela é alguém que tu já identifica automaticamente.
né? Quando tu bate o olho, é Eleven. O quanto ela vai ficar marcada por esse personagem, o Carlos estava listando os filmes que ela fez e quase todos é ela enfrentando monstros, né? É Stranger Things, é o Godzilla, com exceção do Enola Holmes ali. Mas todos os outros é ela como heroína de filme de ação contra grandes monstros de terror, enfim. E mesmo no Enola Holmes tem cenas de ação dela, né? E tem cenas de ação, só ali daí é uma outra vibe. Outra pegada, assim. O que talvez eu estava lendo uma crítica sobre o filme antes, eu não me lembro se é a crítica do New York Times ou de outro lugar, ou do Guardian, não me lembro. E que dizem que uma das coisas que ela tem que começar a decidir, né, é que tipo de forma de atuação ela vai ter, até porque algumas coisas que funcionam quando tu é criança, depois que se tornam uma atriz mais adulta já não cola tanto, né? Então ela tem que entregar outras coisas além do que ser fofinha e fazer caras e bocas e algumas outras expressões que ela usa, assim. Ainda mais se ela vai ser a cara da produção, como é nesse filme da Netflix, em que é um filme feito pra ela, né? Tipo, tem uma temática diferente que a gente vai falar depois e tal, tem alguns elementos que a gente pode discutir aqui, mas inevitavelmente é um filme da Millie Bob Brown, né? E ele tá posicionado ali, tem essa divulgação toda por causa dela, e tá em primeiro ali ainda, ó, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, ele estreou na sexta, então quase uma semana depois ele ainda tá em primeiro, muito por causa dela. A temática de fantasia ajuda e tal, mas tem outras coisas de fantasia por aí que não funcionam tão bem, né? A gente lembra da série da Amazon Prime, naquela... Não, o Willow na Disney, que tinha todo um nome de Willow e tudo mais, flopou, né? Então, a marca dela ainda traz e eu acho que sim, ela é uma grande estrela, se vai continuar sendo, é uma questão das apostas e das atuações que ela vai ter pro futuro, né? Especialmente depois que acabar Stranger Things, tem mais uma temporada que começou a ser produzida agora. E a partir daí, sim, ela vai ter que diversificar um pouco mais a carreira, né? Mas eu acho que ela ainda vai continuar por um bom tempo como uma das caras da Netflix. Eu percebi que foi até uma surpresa, assim, ver ela num papel mais mulher, assim. Eu acho que as outras produções dela foram muito menininha, muito a menininha frágil, por mais que o papel dela em Stranger Things tenha essa ideia dela ter poderes. Eu me surpreendi, assim, até pelas roupas, ela trouxe mais pele mostrando, assim, e deu pra ver um corpo mais maduro, né, e num papel que pedia um pouco mais disso. Então isso também me ajuda a entender, assim, que agora tá indo para um lado mais a carreira dela tá indo mais amadurecido, assim, né? Não sei como vai ser daqui para frente, se produções mais puxando mais para o sensual, não vai trazer algo, uma outra guinada, né? Porque até agora mostrou só um lado de uma menininha indefesa, mas com poderes, indefesa, mas buscando uma força, um espaço. Então, não sei, daqui a pouco ela vai ficar mais nichada em conteúdo só assim, né? Só filmes nessa temática, ou daqui a pouco vai para umas produções mais fora do fictício. Eu acho que em algum momento ela vai querer se provar mais atriz e fazer um filme tipo Agora Sou Mulher. Mas não sei se ela ainda tem idade, já tem idade suficiente para fazer o papel de uma mulher mais madura, porque ela ainda me parece uma menina, né? Agora uma menina, né? Um pouco mais crescida, mas ainda uma menina. E no filme, e aí a gente já começa a falar um pouco do filme, eu ia pegar a sinopse que eu tinha visto no Netflix da TV, mas agora eu fiquei surpreso porque é diferente da sinopse. Tem 20 anos a Millie Bob Brown. Mas ela ainda parece guriazinha, né? Ela parece guriazinha. Anos. Tem gente mais nova que parece mais velha, tem gente mais velha que parece mais nova. O tempo passa aquela escorrega. Se a Eleven tem 20 anos, o que dirá a gente? Né? Não, porque a sinopse que apareceu pra mim na Netflix, na TV, ela meio que dava spoilers. Era assim, era uma coisa... Bom, eu vou pegar a sinopse que tá aqui, que é menos spoilerenta, e aí na hora que a gente falar dos spoilers eu dou uma corneteada na sinopse da TV lá. A sinopse que tá aqui é o seguinte: o casamento de uma jovem com um príncipe encantado se transforma em uma luta pela sobrevivência quando ela é oferecida em sacrifício a um dragão que cospe fogo. Também tem um pouco de spoiler aqui, mas a da TV eu achei mais spoiler ainda, e era uma coisa assim: eles vão ver que eles mexeram com a garota errada, com a donzela errada. Troca dragão por redes sociais e pode ser qualquer relacionamento do Neymar também, né? É verdade. Com a diferença que vai ter muito mais personagens femininos grávidos também, né?
E vai ter muita cena no departamento médico nos últimos tempos. Mas enfim, a sinopse é mais ou menos essa mesmo, né? Ela é uma menina... Não é pobre ali, né? Porque ela é de uma família que tem ali seu feudo, ainda que esteja em dificuldades. E aí ela é um reino, sim, esse mais estabelecido, mais rico, aceita que ela case com o príncipe. E tudo parece muito bom, até que a gente vê que não é bem assim, né? Assim, tem essa parte, mas principalmente a parte de escrever uma carta pra mandar. Então, tipo, foi um pedido da família dela para a família outra... tava não negociando ela, né? Sabe? Isso era uma negociação ali. Dizer, né? Mas, enfim, sem entrar na parte dos spoilers, que... acho que não vai fazer muita diferença nesse filme, mas vamos estabelecer igual que a gente vai manter aqui os sem spoilers. De uma forma geral, Mari, o que tu achou aí do filme? Diz aí. O que tu gostou, o que tu não gostou? Eu não vi a sinopse. Eu cheguei em casa, minha irmã só disse, vamos ver um filme que saiu agora. Botou e eu, beleza. Não li. Aí lendo a sinopse, realmente é bem o clichêzão. A gente já meio que entende, porque assim, ela obviamente é a donzela principal. Então tu já meio que cria uma ideia do final do filme, ou de como as coisas vão andar. No geral, eu gostei. Eu sou, antes, né, pra quem não sabe, meu gosto de filmes é o bem clichê, é o romance. Eu achei legal que o filme não trouxe o romance como um foco, né, e aí tem, né, mais minha parte do meu spoiler ali, que depois eu vou falar um pouco mais, mas assim, fugiu um pouco do normal. Isso foi um ponto que eu gostei, assim, do filme, né? Então, em linhas gerais, assim, gostei. Bom, nada muito espetacular, nada muito assim, um plot twist que me deixou, nem me deu uma reflexão, nem nada, embora tenha sido lançado no Dia, né, Internacional da Mulher. Para mim não me causou muito essa coisa, mas eu achei interessante, assim, Márcio Gomes. A questão do casamento, do contrato, assim, só lembrar que antigamente casamentos eram contratos, né? Tipo, a questão do amor, surgiu, essa definição de amor e de conceito de amor surgiu exatamente na Idade Média, que é onde a gente está começando, que é onde se passa a história da Millie Bob Brown ali, da Elodie. E, então, eram negociações, né? Tu casava a tua filha porque tu queria um pedaço de terra a mais, ou porque tu queria fazer um acerto com o governo tal, e daí teu herdeiro ia assumir os dois governos, os dois reinos, no caso. Então, tipo, casamentos eram contratos. Por isso envolvia dinheiro, tinha dote, todas essas coisas. A questão aí é que contrato foi feito ali, né? E daí a gente pode discutir depois se essa história é bem resolvida no filme ou não. No geral, o filme tem uns pontos positivos ali, que ele subverte ali, como a Mari falou, a questão do conto de fadas e da princesa, né? Tu começa vendo uma história perfeita de conto de fada, aquelas, tipo, era uma vez, a princesa que vai casar com um príncipe, se apaixona pelo príncipe quando vê, porque o príncipe não é feio, também não é chato, também não é intrusivo. Tu achou o príncipe bonito? Mas não é feio, entendeu? Eu achei tão sensual o príncipe. Tem cara de príncipe. Tem cara de príncipe. Uma cara meio... tem cara de príncipe. Ela gostou, no caso. Quando ela teve o contato, ela gostou. Ela tava receosa, viu o príncipe, até que passa, né? O ator é o Nick Robinson, que também é relativamente conhecidinho, né? Ele fez aquele Com Amor, Simon, uma coisa assim, que também é um filme mais infanto-juvenil, assim. Ele participa nessa última trilogia do Jurassic Park. Coitado. Também tá no King Kong, num desses King Kongs. Ele tem aquele Quinta Onda, então assim... É outro que só tá em monstro. Mas bate com aquilo que a gente tava falando da Millie Bob Brown. Para uma geração que tá ali entre os 12, 20 ou poucos anos, são atores bem conhecidos. Por mais que seja isso que a Mari falou, assim, já vi, não me lembro exatamente, mas é uma cara que, sim, já vi, não é um desconhecido, né? Então ele subverte essa temática um pouco do conto de fadas, que eu falei, assume um lado mais dark, não chega a ser violento, né, mas um pouco mais chocante, porque tu tá esperando uma história tradicional de princesa, e acontece algumas coisas, opa, peraí,
é um pouco diferente, assim. Depois ele pega emprestado vários elementos de vários filmes, várias cenas me lembraram vários filmes diferentes, né? Tem uma cena que me lembra o Alien, tem outra cena que o fato de ela cair numa caverna ali, né? Tipo, e tá tentando sair da caverna, o filme aquele com James Franco lá, o 127 horas. Foi citado no Big Brother. Tem uma cena no final que é ela saindo com o castelo em chamas, assim, atrás, e a câmera pegando de frente, que é uma cena que tem no filme do Kurosawa, que é o Ren, aquele, né? Uhum. E também no filme do Tarkovsky. Então, são várias cenas clássicas em que eles fizeram meio que um mexidão ali, jogaram tudo junto pra tu identificar essas referências e poder entender um pouco a questão da história ali. Dito isso, né, tem a questão do empoderamento também, que é importante, né? Acho que o Carlos vai comentar um pouco mais sobre isso, sim. Todos os personagens importantes do filme são femininos, e até os personagens femininos, eles são atrizes de maior peso, né? A Robin Wright, a Angela Bassett, então, tipo, são, né, atrizes que têm um background, assim, de atuação bem forte, assim, já fizeram papéis marcantes. O que não é o caso dos personagens masculinos, que são só esses caras, assim. O que tem a ver, né? Então, tem essa questão do olhar feminino, do empoderamento, dela de ser uma Rambo, né? Não achei que ser uma Rambo, uma Conan, talvez, que a cena também do cartaz lembra a cena do Conan, assim. É uma Conan feminina, né? E... Só que, né, e aí eu começo a largar os meus pequenos poréns, assim... Ele é um filme da Netflix, né? Então, sendo um filme da Netflix, ele é um tradicional filme da Netflix meia boca que a gente... Ele é melhor que o filme do Adam Sandler? É melhor que o filme do Adam Sandler. Mas ele é um grande filme? Não é um grande filme, né? Ele é um filme que ali diverte, tem algumas coisas diferentes, mas, né, é um filme feito pra Millie Bob Brown, tem caras e bocas dela, closes nela, né? Ela até aparece com o cabelo desgrenhado, a roupa suja, que também não é tradicional, às vezes as princesas... impecável nos trejeitos. Nos trejeitos impecáveis, a luz que bate enquanto ela fala e vai fazer um discurso, toda aquela coisa meio imponente, assim, meio novelesca, assim, né? Às vezes parecia que eu estava vendo uma novela das 7, assim, de época, ou das 6, sei lá qual é que é o turno das novelas de época da televisão brasileira atualmente. Mas tem isso, assim, e daí falta, né? A história se perde no meio do caminho. Acho que a gente estava comentando a questão do roteiro, estava comentando com o Wilson aqui um pouco antes. Enfim, eu acho que para falar sem spoiler é meio difícil. E tem várias. Tô esperando só e tem várias pontas soltas na história, que é onde eu quero apontar os problemas mais gritantes do filme, assim. Além dos erros de continuidade que o Carlos vai apontar aqui, que incomodou muito o Carlos, um dos erros de continuidade do filme. Mas eu acho que os problemas vão além do erro de continuidade, é pela história em si, da forma como é concluída. Então. O erro de continuidade me lembrou... É porque, assim, tem um determinado momento que... Eu não vou falar muito para não entrar nos spoilers, mas assim, tem um determinado momento, até porque é um filme com dragão e aí tem fogo, né? Então não chega a ser surpreendente. Tem um determinado momento em que ela tem uma queimadura forte, assim, do lado direito do ombro, assim, acima do peito, assim, né? Abaixo do pescoço, assim, e essa queimadura é no lado direito, assim, na metade do filme. E aí, quando chega no final do filme, mostra ela de perto, assim, ela tem uma enorme cicatriz do lado esquerdo. Caramba, cara, ninguém se deu conta de um erro de continuidade tosco. E aí me lembrou, tem um filme que eu não vou lembrar o nome, mas aquelas 200 comédias do Mel Brooks que ele fazia de tirar sarro de outros filmes. Mas da pinta tem dele. uma que o cara é o Robin Hood e cada cena que ele aparece, ele tá com a pinta num lugar, assim. A primeira vez tu estranha, os caras erraram. E não, é uma piada do filme. Cada cena que ele aparece com a pinta num lugar. Então eu me lembrou daquela tosquice. Mas vamos lá. Eu também, eu acho que ele é bem isso que o Márcio falou, assim, é um filme da Netflix, pro bem e pro mal. Não é um filme que eu vou me lembrar, assim, no final do ano, mas também não é Perdi meus 2 horas de vida. Não é isso. Não dá pra tu ver, assim, tu consegue se divertir em algum momento. Mas mais do que isso, eu acho que a Netflix está sabendo, mais do que nunca, fazer filmes para o seu público. E talvez
a Mari é bem mais nova que o Márcio. Talvez não seja o filme pra mim e pro Márcio. Assim, se a gente gostasse muito desse filme, eu acho que o diretor é que estava errado. Sabe? A Netflix Teria não Meryl Streep no papel de rainha. Né? A Netflix não vamos nos esquecer, ela joga muito com a história do algoritmo desde sempre, né? Uma turma no lugar da princesa. O House of Cards era bem isso, era assim, ó, o nosso público quer uma série de política que é com o Kevin Spacey, e eles fizeram House of Cards. O Stranger Things era assim, uma vibe mais retrô, e dentro disso o papel ideal é a Winona Ryder, e aí Stranger Things, sabe? Eu tenho certeza que a Robin Wright tá ali porque o algoritmo disse que a Robin Wright funciona como a Rainha Má. Tá? E a Millie Bob Brown nem se fala como a heroína. Então, assim, acho que é um desses filmes sob medida da Netflix. Eu tava olhando aqui os comentários no Letterboxd e tem uma galera, e pelos próprios nomes ali, pela própria linguagem, tu saca que é uma galera mais jovem que gostou bastante do filme. E não por acaso o filme continua em primeiro, assim. Porque se o filme é muito ruim, ele vai ficar 1-2 dias ali, mas depois ele cai, né? E não é o caso, assim. Eu não acho que ele seja uma desgraça, assim. Mas acho, sim, que ele tem problema. Acho que a edição no começo, lá pelas tantas, assim, me incomodou um pouco no começo. Acho meio cansativo. Assim, ela caiu na caverna lá. E ela fica uns 5 minutos caindo. E ela cai de um buraco para outro buraco, ela escorrega e cai para outro buraco. A caverna é funda. Mas eu já já vi o mapa da caverna, é enorme aquela caverna, é um shopping aquilo mas lá. eu já entendi que ela caiu. Só que escuro e mal feito, né? Tipo, eu não sei como é que fizeram aquele mapa também. Mas caverna enfim. dos Slistax, lembra dos Slistax? A caverna, caverna do Dragão, sei lá onde, que tinha um negócio que tinha uma caverna dos 7 dias, que tu ficava 7 dias caindo. Ela é quase isso, assim. Mas assim, eu acho que tem alguns méritos também, e o primeiro deles não é um filme longo. É um filme ali de pouquinho mais de 1h30, 1h45 e tal. Porque para esse tipo de filme, geralmente, esse tipo de filme de aventura, ele é mais longo. Ele tem sido um filme de 2 horas e pouco, 2 horas e 20. O ano passado a gente viu o Dungeons and Dragons, que até foi uma surpresa, né? Mas é assim mesmo, né? Melhor do que a gente achava, assim. E é meio que esse mesmo universo, assim, mas era mais longo, assim. Acho que... Mas enfim, aí é comentário de velho. Acho que ele poderia aprender algumas coisas que já foi feito, assim, tipo os Goonies, assim, que é uma aventura infanto-juvenil. Eu entendo... O filme não tem humor nenhum, né? Exato. Eu acho que falta um pouco de leveza nesse filme. Eu entendo que é pra ser mais sério, e tipo assim, o ponto de ruptura, assim, pra não mostrar que, olha, Millie Bob Brown só vai fazer uma coisa querida. Não, esse é um filme sério. Mas eu acho também que podia ter um pouquinho de leveza. E sim, acho que o lance do eu não vou falar feminismo aí, eu deixo com a Mari. Mas acho que não é por acaso que todas as personagens que fazem diferença aqui nesse filme são mulheres. A mocinha, a vilã e mesmo o dragão, que é uma dragoa, não sei se esse é o termo correto, os caras, eles meio que não interessam muito na história. Eles são muito coadjuvantes. A ponto de o rei... Eu não sei se o rei tem uma fala. Tava pensando aqui, eu não lembro se o rei tem uma fala. E acho que só na hora que ele se todas apresenta. E olhe lá, né? E todos os problemas são cometidos invariavelmente pelos caras. Pelos caras. Meio vibe. Então assim, Porque, na verdade, faltou um quê, geralmente né? né? A culpa geralmente é nossa. Exatamente. Enfim. Tomando decisões pelas mulheres, olha aí. Tem aquela coisa assim de no começo tem uma cena ali que depois eles vão mostrar que não era bem assim. Achei interessante, acho que poderia ser um pouquinho mais explorado, mas... O spoiler. Até por isso que a Mari falou, vamos já entrar na parte dos spoilers. Então, aí, alerta de spoilers. I am your father. I see dead people. Agora tá liberado. Agora tá liberado. Vai, Mari. Vou dar minha opinião real. Bota Aí aí. Eleven morre no final. Não. Não entra o monstro.
Assim, eu separei uma listinha das coisas boas e das coisas ruins, mas eu acho que o mais gritante foi que não desenvolveu tanto a relação dela com as pessoas. E Nem com o dragão. Com o dragão eu até senti que Pouquinho, foi, é. sabe? Foi a parte que me tocou e que foi o que segurou o filme no sentido de, tá, gostei. Né? Algumas frases alguns diálogos que ela teve com o dragão foi muito legal, assim, me fez refletir, assim. Mas o que eu senti logo no início, que não foi desenvolvida uma química entre ela e a família, só ela e a irmã, né? Ali teve uma troca entre as duas. Então, isso foi o que mais pegou pra lá no final, na hora dela querer salvar a irmã, tu ficar envolvido naquilo ali. Mas, assim, com a madrasta, com o pai, nada. Com o príncipe, nem que se fala, tipo, na hora que eles estão ali no campo conversando, tipo, dá pra ver que eles dão uma flertadinha, mas, tipo, é muito raso. E aquele príncipe com uma cara de coitado É o que tempo o príncipe inteiro. não queria se apegar, né? Ele sabia que ela ia virar comida de dragão. E ele com uma cara de coitado o tempo inteiro, sabe? Cara de coitado, Então né? já te traz aquela sensação assim, tipo, que saco. Quando vai começar a ação nesse filme? E aí, como eu não tinha visto nada na sinopse, nada de nada, eu não sabia que ela ia cair num buraco, eu não sabia Sim. de nada. Então, pra mim, foi uma surpresinha. Mas o que realmente me tocou foi a parte da caverna, quando ela começa a ver todas as mulheres que foram jogadas na caverna. E aí tu consegue, né, se tu é um pouco mais maduro, assim, e puxa para as vivências, para refletir, começa a pensar em todas as vezes que tu já esteve em uma caverna, ou todas as vezes que tu já passou por algo que outras amigas ou outras mulheres já passaram. Então, nessa parte foi a parte mais séria, que eu acho que conversa um pouco com aquilo que eu falei sobre a maturidade da Millie no filme, sabe? Porque foi a primeira vez que eu vi ela realmente num papel em que não é algo fictício muito longe da nossa realidade, como é em Stranger Things, por exemplo, ou na Enola, que ela tá, tipo... Enfim. Então eu senti esse baque, assim, quando ela começou a ver o nome de todas as mulheres e elas apareceram na caverna. E a minha irmã tem 16 anos. Então ela disse, mas essas gurias estão na caverna? Eu disse, não, ela tá imaginando, Sim. enfim, tá mostrando pra sensibilizar. Nessa parte me tocou, fiquei um pouquinho arrepiada. E depois no diálogo dela com o dragão, né, que tu jura que ela vai dar uma facada com a espada ali no dragão, e ela diz, não, vai lá e cura o dragão. Eu achei essa parte bem significativa, né, porque é meio que... Não vou fazer contigo o que fizeram com todas as outras. Ainda mais que a Madragoa, né? Então, essas foram as partes que mais me tocaram, mas o que pra mim não foi, justamente, eu acho, pelo tempo, não desenvolveu tanto essas químicas, assim. Então, quando o pai dela apareceu ali, eu também fiquei meio, tipo... Essa história do pai dela foi uma das que mais me incomodou, assim. Eu achava que o pai dela era o cara que aparecia no início. Sabe? Tipo, o cara, quando ele tá entrando na caverna, logo no início do filme, eu pensei, é o pai dela que fez um acordo, aí ela chegou numa idade, tipo, Rapunzel, assim, chegou numa idade, prendeu ela numa torre. Pensei que fosse um negócio assim, mas não. Porque, assim, ela é vendida pelo pai, né? Tipo, o pai... Normalmente quem fazia nos contos de fada esse papel de sacanear as princesas é a madrasta, né? No caso aí não é a madrasta, é o pai. Madrasta é super legal. Exatamente. Diga-se de Porque a passagem. história do filme é essa, né? A valorização dos papéis femininos e tal, subverter algum dos códigos das histórias da carochinha ali. Então, o pai vende ela. E sabe. Porque sabe ele que sai da reunião com a rainha Ele sabe que vendeu. com uma cara... Ele sabe que vendeu ela pro dragão. Tanto que ele vai buscar, né? Mas ela não sabia. Cara, ela sabia porque, afinal de contas, ela foi lá porque sabia que tinha um contrato do pai dela com a outra rainha. Então, ela sabia que ele tava doando. E daí, depois, tem todo um clima quando o cara chega pra salvar ela e que ele vai morrer. Eu disse, por que ela tá triste? Entendeu? O cara vendeu ela. E não teve química, tu entende? É isso É. que eu disse. Não, Tipo, não foi mas nem desenvolver uma é. relação de pai e filha e tal. É. Ele, desde o início, não tinha uma proximidade. E por que no final ela se importa tanto ali? Tipo, o cara vendeu ela e... entendeu? E Tipo, chorando. é pai, não né? sentia. Pai é pai. pai é Não pai, sei, mesmo faltou que te joga aos Mesmo dragões. que te venda. Mesmo que te joga aos dragões, né? Teve um negócio que eu fiquei em dúvida. Eu acho que eu entendi, mas eu não sei se o filme explica bem, só pra...
Porque assim, Porque o pai é o mais filha da puta da história toda, mais que a rainha, na verdade. Mas tudo bem, Isso, e continua. depois que ele vende, ele trata a esposa dele, né, a madrasta, super mal. E de começa, vamos, tipo, não, vamos embora. sai, Vai lá. vamos. Rápido, antes que o dragão venha. É. Corre antes que chegue o Não, dragão. tinha mais de uma pra ser oferecida, né? Eram 3. Uhum. Todas tinham que casar, Sim, porque... mas era o príncipe casava porque dia tinha um sim, negócio- dia não. Porque Não, tinha o negócio tinha do sangue. do Eles tinham que sangue. fazer uma Não, forma não, de tudo bem, mas transferir eu o sei, sangue. porque tem uma hora que ela vai na sacada e olha uma outra, Sim, que é que- a outra. que tu imagina assim, aquela ali também Foi. Ela casou com o mesmo príncipe? Casou? Pô, o príncipe é o Neymar, né? Eles Mas como ela tava na varandinha... É o e Fábio viu a outra Júnior, não na é nem o varandinha, Neymar. Elas não sabiam que Não, iam casar. exato, A mas dúvida tudo é, bem. se eles são reis do negócio, se eles mandam na tal da ilha, por que eles precisam se passar por todo esse trabalho, né? Eles poderiam pegar qualquer súdita do reino ali que não fosse diretamente O ligada à Fábio Júnior linhagem. não casou tantas vezes que nem esse. Faz o que nem esquema do esse sangue, a príncipe, força cara. e joga no dentro do buraco. Claro, daí perde toda a mística da história e tal. Sim, Mas aí tu não tem o filme. Aquela coisa ritualística das máscaras, que lembra também o Homem de Palha, Homem que de teve há Palha, pouco né? tempo, que tem também essa questão do sacrifício. Lá no Homem de Palha é por causa da colheita, né? Aqui não é por causa pra apaziguar o dragão, enfim. É, que naquele lá é um negócio mais psicológico, né? Aquele filme. Esse, meio mal, o dragão tá ali, né? O dragão tá ali. Que, aliás, eu cheguei a ficar em dúvida e no meio do filme eu botei no Google, assim, Dragões Game of Thrones. Porque eu queria ver se os dragões do Game of Thrones tinham um braço, que eu não lembrava. Eles não têm braço. É que ele é um dragão meio Esse- diferente, ele é parece meio, um ele é leão. meio gárgula, Ele né? é. Ele é um dragão com braço, Não é né? um dragão. A dragoa, Não né? é um dragão. O que mais que eu ia ver com vocês do final? Vai. Uma coisa que eu achei muito legal, mas também não foi desenvolvida, eu acho que esse foi o grande problema do filme, é dos bichinhos que curam. Achei aquilo genial, mas não O foi desenvolvido. sanguessuga vagalume, né? Vagalume, muito poderoso, Aquilo no ali fim- no departamento médico do Grêmio faria horrores, né? que ajuda. Será que o Ou a gente Grêmio adotaria? A subverteria, né? Serviria ao contrário. Inverteria a lógica dos Não, bichinhos. o que me chamou a atenção Não no foi fi- desenvolvido. Não. Tem- Deixou na fantasia. É. O que eu achei, e também não acho que tenha sido por acaso, não sei se é referência, chega a ser referência ou não. Na cena final, quando ela vai lá no reino pra, tipo, olha, agora eu sou a fodona. E ela já tá com os cabelos cortados, porque no meio da correria ela parou pra cortar os cabelos e ficaram ótimos, cara. Alinhadinhos. Exato, alinhadinhos. A roupa que ela tá, ou o resto de roupa que ela tá, assim, tanto o estilo quanto as cores, cara, pra mim é na cara que é a roupa da Mulher Maravilha. É um tom mais um vermelho meio fosco e a parte de baixo ali já não é uma saia, tipo, não é um vestido longo, tá curto. Cara, é o mesmo figurino da Mulher Maravilha, assim. Eu não fiz essa E relação. não acho que, e obviamente num filme desses, não me parece que seja por acaso. Não, né? acho que tudo Todas ali é essas referenciado. referências. Tudo é referenciado ali. É um grande, como eu falei, é uma grande Mistura. apanhado, uma grande mistura de várias coisas de lugares diferentes. E uma outra coisa que eu achei, assim, a gente tava falando o que ela é parecida, e aquela hora que o Márcio tava falando, sou rei de interromper aqui, tentei não interromper aquela hora. Mais do que tudo, ela me parece a Lara Croft. Eu ia falar isso. E não só isso, pra mim o filme tem uma estrutura de videogame, que ela tem que ir passando de fase. É a fase da caverna, é a Dos fase de matar o cristais. dragão, a fase dos cristais. O filme é um imenso videogame. Né? Que não por acaso também pega muito essa geração, né? Tem um outro ponto, 2 pontos, na verdade, que eu achei é que no início ela fala muito que o desejo dela era viajar o mundo, né? Ela tinha esse negócio de explorar novos lugares, enfim. E no fim, ela retorna Pra casa. pra casa. Com um dragão. Pra com mim, ela um vai, dragão, pra mim, ela e, vai tipo, tocar fogo em todo mundo. Tá, ok. Então, assim, tem essa vibe Da Ness. É da Neres. Tem uma vibe meio do empoderamento, mas no fim ela acabou. que aí faltou- É a Dorothy, né? É. There's no place like home. É, que aí faltou tempo, né? Mas daí ela meio que assumiu o reino dela, né? Fez um triunvirato, na verdade, ali, né? Mas aí Entre o que ela, me a irmã leva... e a madrasta. O que me leva... Nunca que a madrasta ia pegar essa barca aí, na verdade ia ficar ela e a irmã, se muito. Ela tem o dragão, né? Ela O que me tem leva poder. a uma pergunta,
pra vocês, que não sei se pra já encerrando ou não, que é... Esse filme, ele tá pronto pra ter uma sequência ou não? Ah, vai. Vai ter Não. uma sequência, vai ter. Próximo Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, tem o Donzela 2. Mais donzela ainda? Mais donzela ainda. Uma donzela no verão. Donzela e Perigosa. Uma donzela em Nova York. Não. Eu não acredito que Donzela à deva missão. ter. Eu acredito, não acredito que deva ter uma continuação, porque, como eu disse, não desenvolveu muitas coisas, mas não é o não desenvolveu. Não que isso seja necessário não, pra mas Hollywood não- fazer. É, sim, fazer mas pra continuações, Netflix, né? entendeu? É. Tipo, deixar pontas soltas que podem desenvolver. Ah, não, mas deu eu acho muito assim, aquele final mas fechadinho. acho que se ele fizer sucesso, Fica mais 2 semanas em primeiro lugar ali, É. que já tem uma sequência. Ah, porque mas- tu pega assim, Resgate, continuação. Enola Donzela, Holmes, uma aventura de Natal. continuação. Aquele da Charlize Theron, que até hoje não saiu, mas tinha um prometido É. que ia ter o Old Six, Old Guard, não É. lembro. Continuação. Falei do Resgate, falei da Enola Holmes, sabe? Essas produções da Netflix. Agora mesmo tinha um que eu não. Um É porque desses esses aí de são um tiro ficção. certeiro, né? Mas o que vocês elaborariam a mais do que É, já ela, foi? ela com o dragão no Próximo. reino dela. Ah, racha aí um me outro diz- reino com outro Ah, dragão mais poderoso. Vem um outro rei de fora lá pra tentar tomar a terra É. dela e o dragão vai ajudar a defender. Roteiro não falta, a gente Exato. faz um brainstorm. Inteligência artificial. Mas com tá- base no Chat primeiro GPT filme. tá aí pra. Botar o roteiro ali e dizer, aprimore isso aqui, exato. dê sugestões. Eu acho que assim, não tem o que desenvolver a mais em cima do que foi tratado ali. O que eu Eu não acho que sei, e aí eu concordo com a Mari, é o que ela vai querer pra ela daqui pra frente. A Millie Bob Brown. Ela é Millie Bob Brown. Tipo, ela vai continuar nesses filmes. É que eu também não sei se ela tem um contrato com a Netflix. E Certamente tem que um tipo, contrato, olha, tu tem que fazer tantos filmes. E uma coisa que, assim, deu coincidência, porque no final de semana eu vi um filme que eu tinha visto quando era pequeno, que com certeza não estaria nas dicas, porque... Psicose? Não. Eu revi Coquetel. Coquetel é aquele filme série que de TV aquela? Não. Não faço ideia. do que Coquetel seja. é o filme que o Tom Cruise é um barman, lembra? Que ele lembro, sim. é par da Elizabeth Shue. E, cara, o filme ele é divertido de tão ruim, É. mas assim, tu vê como o Tom Cruise tá mal, ele só tá fazendo caras e bocas naquele filme, assim. É só um filme de veículo pra ele ser estrela. porque Assim, não- já tinha rolado o Top Gun e tudo mais. Não tem como ele tentar se matar fazendo coquetel, né? Fazendo drink. Né? É um filme que ele não precisou de dublês, mas certamente ele deve ter aprendido a jogar o copo pra trás e pegar a garrafa na frente. Fazer um coquetel de pendurado numa montanha com os caras atirando embaixo. Não, o filme é ser absurdamente machista e tudo mais. Mas enfim, a questão pra mim é o Tom Cruise o tempo inteiro fazendo caras e bocas e mostrando a capacidade de estrela dele. Porque assim, mesmo ele atuando mal, ele segura o filme no carisma. E eu penso assim, cara, de lá pra cá, eu não acho hoje o Tom Cruise um ator ruim. Pelo contrário, eu gosto do Tom Cruise, assim. Mesmo em drama, ele consegue entregar. É que ele faz pouco, né? Ele faz muito mais os Missão Impossível da vida. Mas, tipo, tu vê um Magnolia, que nem é tão novo, mas enfim, cara, ele é muito bom. O próprio De Olhos Bem Fechados. E aí eu tava pensando assim, a Millie Bob Brown, eu concordo com o Márcio, ela ainda não é uma boa atriz, mas ela tem carisma. E aí eu fiz essa relação assim, do quanto lá na frente ela não vai conseguir se aprimorar, sabe? É possível. Tipo, Claro. porque, tipo, tu ter carisma já é meio caminho andado, assim, cara. E aí vai dar chance pra ela. Vai depender dela também, né? O quanto ela, a partir das escolhas dela. Porque nisso o Tom Cruise sempre foi muito inteligente. Ele sempre trabalhou com bons diretores. Ele fez com o Paul Thomas Anderson, ele trabalhou com o Spielberg. Quem mais? Agora eu me esqueci o Cameron Crowe. Enfim, o Kubrick. Então, assim, ele soube fazer as escolhas. A mesma coisa no DiCaprio, sabe? Eles souberam escolher bons diretores. Cabe a ela direcionar a carreira dela agora para isso. É uma questão que a gente estava comentando, né? Sobre o nicho que ela está se inserindo. Exato. Daqui a pouco ela vai ficar conhecida só como esse papel, né? Quando eu falei ali sobre ela estar mais madura, digamos assim, Fisicamente, fisicamente, tu vê que ela cresceu, porque, né?
vê lá pequenininha, né, criança. E era careca, né? Era mais Carequinha, desmilinguida. toda esmilinguida, toda... Enfim, aí agora ver ela num corpo um pouco mais de mulher, assim, tu espera que acompanhe esse amadurecimento, né? Que ela pegue papéis não mais infantilizados com poder, tipo uma criança Sim. ou uma adolescente com poderes, que é o caso desse filme, né? Ela não tem poderes, né? Enfim, Tem coragem. ela tem coragem. É. Mas assim, fico curiosa pra ver quais vão ser as próximas produções. Normalmente esses atores mirins, eles ou crescem com o seu público ou eles sucumbem, né? Então ela tem que acompanhar a formação do público que estava lá junto com ela lá no começo, quando ela era Eleven, tentar atender as aspirações desse público. Às vezes funciona, em alguns casos, né? Então, outras mas viram acho o que Justin Bieber. mas tipo, tem alguns casos aí que elas conseguem sair disso e se mostrar boas atrizes. O exemplo, e atores também, né? O exemplo, acho que pra mim, mais recente de que era um fenômeno adolescente e os dois conseguiram se provar bons atores é o Robert Pattinson e a Kristen Kristen Stewart. Tipo, os dois já fizeram bons filmes, né? E os dois, ela já foi indicada ao Oscar e tudo mais, né? Eu vi um filme dela esses tempos que era Underwater, uma coisa assim, que passa o tempo inteiro no fundo do mar. Eu tava rolando lá no final de semana e eu achei bem interessante porque foge um pouco daquela coisa caricata da Bella, né? Uma coisa assim, bem ação, inclusive fica a dica. Então já vamos aproveitar as dicas, mas antes das dicas a gente tem a cotação. Quantos ovinhos de dragão, Márcio, você dá para esta produção? 2 Daenerys e meia. 2,5. 2,5. De 5, Mari? De 5? Agora vai ser meio contraditório, né? Vai ser um 2,5. 2,5? Eu também dei 2,5, então fechou. Porque quando então eu vi a tua avaliação, que não, mas tem muitos pontos bons. Mas... Ficou fácil de fazer a conta dessa vez. Dito isso, então, vamos agora para as dicas da semana. Como sempre, para dar mais tempo para o convidado pensar suas dicas, começa o Márcio. Um filme que eu já vi há um tempinho, mas eu esqueci de dar de dica. Acho que foi... Não, foi durante as férias até. Férias, saudades. Corações Sujos. É um filme brasileiro que está na Netflix. Brasileiro e japonês, na verdade. Nipo Brasil. Que está na Netflix. Ele é baseado num livro do Fernando Moraes, que conta a história dos japoneses aqui no Brasil, uma colônia de japoneses no Brasil durante a Segunda Guerra, e que eles eram, pela polícia local, proibidos de exercer a sua nacionalidade, porque eram inimigos do Brasil na guerra, o Brasil estava do lado dos aliados, então os caras hasteavam a bandeira do Japão, a polícia chegava lá, mandava eles baixar a bandeira e dava umas porradas em quem resolvia afrontar isso. O que acaba gerando dentro da comunidade japonesa uma grande cisão entre aqueles japoneses que achavam que era propaganda que o Japão tinha se rendido na guerra, né, e que ainda continuava lutando, que era tudo mentira dos aliados, e os outros que não, que achavam, não, eles se renderam, a gente tem que aceitar isso e viver a nossa vida a partir daí. Então cria essa cisão dentro da comunidade japonesa ali, dessas colônias, e começa a guerrearem entre si, né? Tem mortes, atentados, enfim. E o filme mostra bem isso. É um filme acho que de 2012 ou 2013, se eu não me engano, e tinha passado batido por mim esses dias, eu encontrei no Netflix e assisti. Então, em inglês Dirty Hearts, mas é Corações Sujos ali no Netflix. É isso. Mariana. Oi, já eu. Tava vendo aqui. Eu ia indicar a série que eu de fato tô assistindo agora, mas ela é antiga e ainda tô no processo, mas tô gostando, que é Sex and the City. Mas uma série que me marcou muito, que eu assisti no ano passado e que acredito que seja uma vibe um pouco diferente do que vocês trazem aqui, que é Uma Nova Mulher. Embora o nome seja meio, né, mais voltado para um determinado público, é uma série turca. Eu achei bem interessante porque eu não tenho o costume de assistir, séries e filmes, né, turcos, mas eu achei muito interessante a temática que fala sobre constelação familiar e sobre processos, enfim, terapêuticos que as pessoas passam. E é muito, muito interessante porque é uma mulher que ela tem mais umas 3, 4 amigas e ela recebe diagnóstico de câncer terminal.
E, assim, não tem o que fazer. E ela embarca numa viagem com essas amigas e vai para tipo um retiro, assim, e fazem várias atividades que voltam no passado e cavocam em situações para justificar coisas que estão acontecendo na vida atual delas, né? Então tem uma temática, tem um pouco de romance ali também, tem coisas que deixam tu refletindo sobre a vida, tem partes que emocionam, então fica Onde é que é? a dica. Na Netflix. Netflix, certo. Eu vou dar um combo de documentários. Eu fui ontem, saí do jornal e tava dando ainda é que eu sei que hoje ainda tem sessão, terça e quarta tinha. Eu não sei se ele vai continuar ou não. É o documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário, que é o 20 Dias em Mariupol. E eu tava saindo daqui junto com a Brenda do site, ainda comentei com a Brenda, Brenda, tá passando aqui na Casa de Cultura, pilha, e aí nós fomos. E aí quando acabou o filme eu quase pedi desculpas pra Brenda, porque o filme é muito bom, mas ele não é um soco no peito, assim, ele é uma voadora do Bruce Lee no teu peito, assim, porque ele é um documentário de guerra, né? O cara acompanhou 20 dias, como o título diz, os primeiros 20 dias da invasão russa lá nessa cidade, que é uma cidade portuária e é uma das cidades que fica mais próximas à Rússia, então era uma cidade-chave para a Rússia tomar. E o cara é um repórter da AP. AP é Associated Press. Isso. A AFP, que é a France Press. Então, assim, é um documentário com imagens muito fortes. E não só imagens de corpos, isso, aquilo. Isso até tem menos. Mas, assim, isso que eu não tenho filhos. Eu imagino que para quem tenha filhos é mais forte ainda. Assim, cara, tu vê e ele acompanha muito tempo no hospital, porque acaba que o hospital é, em tese, um dos lugares mais seguros, porque tu presume que o hospital não vai ser atacado. Até o momento que, obviamente, os russos começam a atacar o hospital, assim. E a cena de um tanque na frente, começando a virar o canhão pro hospital, tipo, é absurdo, e tu pensar que aquilo ali não é um filme, é realidade, é mais ainda. Mas, assim, o que mais me pegou, assim, te deixa engasgado, é quando eles vão filmar, assim, os feridos. Porque, assim, tem um lance bem no começo do filme que ele chega e tem uma senhora desnorteada, assim, pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Eu tô sozinho, meu filho tá trabalhando. E eles assim, não, vai pra casa e fica no porão porque eles não estão atacando civis. E depois ele volta no hospital e tá essa senhora. E ele diz assim, eu fui lá pedir desculpas, porque de fato eles estão atacando civis. Mas não só isso, assim, a hora que, assim, em resumo, a hora que tá no hospital e tu vê os médicos com desfibrilador em bebê, cara, tipo, eu entendo que tem a gente que acha o filme meio apelativo, eu acho que não, e os médicos no filme falam, e ele mesmo fala que não é um filme, não são imagens fáceis de ver, mas, assim, são necessárias. Tipo, guerra é isso aí. Se tu mostrar só o tanque batendo no prédio residencial e tu não vê gente, é uma coisa. Agora, se tu vê gente sofrendo de verdade, é outra coisa. Então, assim, achei muito, muito, muito bom o filme, mas com esse aviso, assim, é difícil. É um dos filmes mais difíceis que eu vi aí nos últimos tempos. Na mesma temática, tem na Netflix um curta documentário que é... ele estava naquela pré-lista, ele acabou não ficando ali nos 5, que chama Camp Courage, que é também de uma menina que era da invasão anterior da Rússia à Crimeia, e jogaram uma bomba e tava essa menina e a mãe morreu, a menina perdeu uma perna, e a história dela com a avó. Hoje eu tô com o clima lá em cima. Clima lá em cima. E a história, tipo, essa menina sobrevive, né? Na época ela era muito, muito pequena. Depois no filme ela já tá com uns 10, 12 anos. E eles vão justamente para um camp, que não sei como é que a gente falaria aqui, por exemplo, um acampamento, uma coisa assim. Ela já tá nos Estados Unidos. Ela já foi levada para os Estados Unidos. E ela é meio que um negócio de escalada.
não só escalada, tem um outro... escalada. Eles vão subir na montanha lá. Só que essa menina, pra ela ainda tem vergonha da perna mecânica. Então o curta se dá em cima disso, assim. É bem tocante também. E um que não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com nada, que ganhou o Oscar de melhor curta documentário. Não tem a moto. É mais light, é um incêndio. Não, A Última Loja de Concertos, está na Disney. É um documentário ali de uns 30, 40 minutos. É uma loja, um departamento que tem em Los Angeles, que eu não sabia que a cidade ainda disponibiliza instrumentos para as pessoas que estão aprendendo, principalmente crianças, né? Que estão aprendendo a tocar. E aí, é o dia a dia ali dessas pessoas que trabalham lá. Os caras que consertam violino, o cara que conserta piano. E aí tu vai ver, e é legal porque a história desses caras, tipo assim, tem um deles lá que o cara o cara tocava nas maiores bandas dos anos 70, assim. E a função do cara hoje é consertar violino nessa loja para criança, assim. Fica a dica, Ed Sheeran. Oi? Fica a dica, Ed Sheeran. Exatamente. E foi o filme que ganhou o Oscar e eu achei engraçadinho porque na hora que eles foram receber a estatueta, uma das guriazinhas, uma pequenininha, subiu junto no palco. Então, esse é muito mais querido que os outros dois, que não tem nada de querido. Eu acho que esse é mais provável de assistir. A Última Loja de Concertos, The Last Repair Shop, tá no Disney Plus. E assim acabamos, né? Acabamos. Agradecemos a presença da Mari. Volte sempre. Eu que agradeço pelo Os convite. microfones estão à disposição. A edição é do Thiago Basso. A gente volta na semana que vem. Um abraço, tchau. This is the end of your story.